Oi, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu comecei a apresentar o PowerPoint. Vocês estão vendo? Tudo tranquilo? Beleza. Eu vou esperar até dar o horário para as pessoas virem chegando, né? E aí a gente começa. Eu vou mandar agora o PowerPoint lá no grupo da sala e tal, para quem quiser ter o PowerPoint já ficar com ele. Oi, Tereza, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tô bem, sim. Obrigado por perguntar. Alô? Ah, eu tô aqui, tô Ah, não enviando para acredito. vocês agora o PDF na- no grupo da aula de português, né? Se alguém quiser já ficar com o PDF baixado para vocês e tal. Mas de qualquer jeito eu tô apresentando ele aqui, né? Não sei se vocês viram a confusão que eu fiz na outra semana. Que eu achei que era eu que ia dar aula, mas era o Márcio. Que loucura. Mas enfim. Reparei, mas assim, foi só por cima. Que vergonha. Mas tudo bem, né? Acontece. Eu tava ficando com saudade de vocês. Geralmente eu vejo vocês toda semana, né? Uma vez na monitoria e uma vez na aula. Aí não teve semana passada, foi estranho. Mas é isso. É, acho que a aula hoje tá um pouco mais curta, mas é uma aula importante também. Vamos ver. Tá muito puxado pra vocês essas semanas? Muita coisa pra fazer? Imagino que esteja. Nessa, nessas Ah, últimas semanas tá tendo um pouquinho de coisa assim. é. Não é muito, não é pouca. Não, nossa, cheio de coisa de escola pra fazer. Ah, é. Eles estão porque fico pensando, né? Nossa, vocês têm que fazer as coisas da escola, tem gente que trabalha, tem coisa em casa às vezes, e ainda as aulas do cursinho, bastante coisa. Mas, uma pessoa falou que acho que tá até mais de boa. Muito bom. É, acho que dá pra começar quando der, assim, 19:02, assim, ou 3, aí a gente começa. Já chegam mais. Enquanto a gente espera, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar também. Aproveitar o tempo. Se não tiver nada também, tudo bem.
Nossa, você acha tranquilo a última matéria? Agora, sintaxe, eu acho que é a parte mais difícil de gramática que tem. Não sei, geralmente o pessoal tem dúvida, assim. Então, que bom que você tá achando tranquilo. Eu lembro que na aula eu tinha bastante dúvida enquanto a aula estava rolando, então eu consegui pegar bem a matéria. Você explicou bem pra caramba também, ajudou. Ah, que bom que você acha. A gente tá aqui pra tentar explicar direito mesmo, né? É, Foi bem tranquilo. De Mas parabéns, como eu não tenho Tereza. tanta experiência em dar aula, então quando vocês perguntam, fica mais fácil de eu ter noção do que explicar e tal. Então, é. Acho que se fosse presencial ia ser mais fácil. Mas a gente tem que lidar com o que tem, né? Infelizmente. Situação caótica exige medidas drásticas. É, Não sei, acho que a gente já pode começar, né? Já estamos aqui e já é 7:02. Então, acho que podemos começar. Hoje é a aula 8, a gente vai falar sobre os termos acessórios da oração. Tá todo mundo vendo os slides, né? Se alguém não tiver, fala aí. Então, tá bom. Os termos acessórios são os que se ligam aos termos essenciais dos integrantes. Eles podem ter significado muito importante quando a gente está falando, assim, o significado deles pode ser muito relevante para o que a gente está falando, mas na estrutura da oração, na sintaxe, eles nunca são centrais, eles nunca são núcleos. Não quer dizer que eles podem ser deixados de fora, mas eles têm menor hierarquia. O que isso quer dizer? Eu gosto de pensar na metáfora que uma professora minha usava, que é tipo o zelador de um prédio, de uma empresa. O zelador de um prédio, ele não tem uma figura que manda nas outras pessoas. Mas sem ele, não funciona o prédio. A gente precisa do zelador nele. Então, assim, às vezes os termos acessórios não são os termos que mandam nos outros. Eles não são esses termos que mandam. Mas sem eles, às vezes a oração não ia funcionar. Não ia ter nenhum sentido. Então, vamos vendo quais são eles para a gente entender melhor como que isso funciona. Então, a gente vai começar com os ligados ao nome. Esse aqui são todos os termos ligados ao nome, e a gente já viu um deles, que é o complemento nominal, que a gente viu na aula passada. O complemento nominal é um termo integrante, então ele não é um termo acessório. A gente já estudou ele. Os termos que a gente vai estudar hoje são predicativo do sujeito e predicativo do objeto, aposto e adjuntante nominal. Esses que eu falei agora, esses 4 são acessórios. Então, vamos começar. A gente vai começar pelo predicativo. Predicativo, ele dá característica para o termo que ele se liga. Ele pode caracterizar o objeto, e é indireto ou direto, e aí ele vai ser um predicativo do objeto. Se ele caracterizar o sujeito, ele vai ser um predicativo do sujeito. Eles podem ser adjetivos, locuções adjetivas, substantivos ou pronomes. Agora a gente vai ver cada tipo de predicativo, um de cada vez, porque eles funcionam de jeitos diferentes. O predicativo do sujeito, ele precisa do verbo de ligação para existir. Então a gente vai recapitular o que é o verbo de ligação. O verbo de ligação indica estado. Está sempre acompanhado do predicativo do sujeito. São coisas que andam sempre juntas. Se tem um verbo de ligação, tem um predicativo do sujeito. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, virar, viver. Aqui, esse virar é no sentido de se tornar, não no sentido de se virar para o lado. Então, sei lá, eu virei professora. Nesse sentido, não eu virei para a esquerda. Entende? Aqui, com o predicativo do sujeito e o verbo de ligação, é como se o verbo de ligação fosse a ponte entre o sujeito e a característica. E essa característica
é o predicativo. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa só. Esse verbo ele pode estar implícito. Eu posso não escrever ele vai estar assim subentendido. Eu acho que agora, por enquanto, está meio abstrato. Então, vamos ver os exemplos. Aqui são os exemplos de predicativo do sujeito com os verbos de ligação. A gente tem o homem continua pálido. A gente começa vendo o verbo, sempre. O verbo aqui é continua. A gente sabe que continua é um verbo de ligação, porque ele indica um estado, é a permanência de um estado. Quem continua? Qual que é o sujeito desse verbo? É o homem, certo? O verbo concorda com o homem. E aí, a gente tem pálido. Pálido é uma característica de homem. Só que eu só consigo usar esse pálido aqui com o verbo como ponte. Vocês percebem que aqui o verbo continuar não tem um sentido tão forte quanto pálido? Nesse caso, o verbo de ligação sempre funciona assim. O verbo de ligação ele não tem um sentido tão importante quanto o predicativo do sujeito. Vamos ver o segundo exemplo, para entender isso um pouco melhor. O menino parece nervoso. Parece é o verbo e é também um verbo de ligação, que está concordando com o menino. Aqui a gente tem uma característica do menino, que é nervoso, que está sendo ligado ao menino pelo verbo de ligação parece. Aqui, de novo, o verbo parecer, ele tem um significado, mas ele não é mais forte do que o nervoso, porque os verbos de ligação, eles são um pouco fracos, mais ou menos. Eles só servem como ponte, eles não significam uma ação, não são tão fortes assim. Então, o que acontece é que eu posso tirar o verbo e colocar essa estrutura numa outra frase. Por exemplo, ele chegou bêbado na festa. Aqui eu tenho o verbo chegar, chegou, certo? Que está concordando com ele. Agora, esse bêbado aqui, o que é isso? Isso não é uma característica do ele? Ele estava bêbado quando ele chegou na festa. Exatamente, eu posso separar isso aqui em duas frases. Eu posso colocar, ele chegou na festa, ele estava bêbado. No caso, tinha o verbo estar aqui e eu só não escrevi. E aí, esse bêbado, ele é um predicativo do sujeito que eu não preciso colocar o verbo, porque ele ficou implícito nesse caso. Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Eu vou seguir com os exemplos agora só, do predicativo do jeito. Aqui a gente tem... Pode falar. Eu só nunca entendi por que não pode chamar de adjetivo essas partes, em vez de predicativo. Eles são adjetivos, você está super certo. Porque o que acontece? Na hora que você vai pegar a palavra isolada, ela é um adjetivo. Só que na hora que a gente vai colocar dentro da frase, ela pode ter funções diferentes, entende? Por isso que aqui, porque quando a gente está falando da morfologia, a gente está estudando a palavra isolada, sem a frase inteira. E aí a gente classifica como um adjetivo. E aí, quando a gente coloca na frase, quando ela tem uma função, dentro da sintaxe, ela pode ter várias outras funções. Então, a gente vai aprender hoje também o adjunto adnominal, que também pode ser um adjetivo. A gente também pode usar adjetivos para ser adjunto adnominal. E aí, aqui, essa função é diferente do adjunto adnominal. É por isso que a gente estuda assim, diferente da morfologia da sintaxe. Não sei se ficou claro. Eles são adjetivos mesmo. Você tá super certo. Não, ficou claro, sim. Obrigado, tá? Tá bom, vamos pro próximo exemplo agora. Aqui, ela chegou feliz ontem. Chegou é o verbo, certo? Que está relacionado com ela, que é o sujeito. Feliz é uma característica de ela, certo? Então, aqui é a mesma coisa que aconteceu na frase anterior. Que é uma característica dela, ela estava feliz, só que eu tirei o verbo e juntei tudo numa frase só. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que o predicativo do sujeito, ele sempre está longe do sujeito.
Ele tá sendo ligado com o sujeito, mas ele precisa de alguma coisa que faça a ponte para ele. Ele não pode ficar do lado. Por isso que aqui, ó, a gente coloca sempre ele depois do verbo, tá vendo? Ele chegou bêbado. Ela chegou feliz ontem. Precisa estar longe. Só que, por exemplo, a gente sabe que dá para fazer inversão nas frases em português. Vamos ver como funciona aqui embaixo. Os meninos jogavam bola sujos. Jogavam é o verbo. E a gente tem o sujeito os meninos. Sujos é uma característica dos meninos, certo? Eles estavam sujos. Se eu quiser colocar isso em outra posição, se eu quiser trazer isso para cá, para frente, eu vou ter que colocar uma vírgula. Por quê? Porque o predicativo do sujeito não pode estar encostado no sujeito, ele tem que ter alguma coisa entre eles. Se não é a distância, tem que ser uma vírgula. Então eu coloco aqui sujos, vírgula. Os meninos jogavam bola. Se eu não colocar a vírgula, vai ter um significado diferente. Ó, vou escrever aqui do lado para vocês. Os meninos sujos jogavam bola. Vocês percebem como é diferente? No caso aqui do lado, quando é predicativo do sujeito, os meninos estavam sujos. Eles não eram sujos sempre. Agora aqui, os meninos sujos jogavam bola, eles são sujos sempre. E eles só estavam jogando bola naquela hora. Aí, nesse caso, a gente vai ver que esses sujos não é predicativo do sujeito. A gente vai estudar daqui a pouco adjunta de nominal. Sobre o predicativo do sujeito, verbo de ligação, essa coisa da inversão, vírgula. Se tem alguma colocação, uma dúvida, perguntar de um exemplo. Essa parada da vírgula é importante. Achei ótimo, Fale. já que eu consegui distinguir que você estava falando de adjunto e predicativo, já consegui distinguir bem. Foi muito Que bom, só bom. queria dar esse feedback. Que bom, obrigada. Isso é muito importante, eu saber que vocês estão entendendo. O predicativo do sujeito, então, ele acontece mais no presente? Ele não é uma característica sempre daquele sujeito. Você precisa dizer quando que ela acontece. Por isso que você precisa do verbo, para dizer quando que ela acontece. Pode ser que seja sempre. Então você pode falar, a menina é bonita. Nesse caso, por causa do verbo, ela sempre é bonita. Mas você só sabe disso por causa do verbo. Aqui, no caso, quando a gente fala o homem continua pálido, você sabe que ele era e ele ainda está. Mas você percebe que o tempo, quem dá o tempo da característica é o verbo. Não sei se isso ficou claro, é um pouco difícil. Mas aqui Ficou claro, a gente. entendi. Tá bom. Obrigada. A gente pode mudar o tempo em que a característica está acontecendo, se a gente quiser. Enfim. Eu tenho uma dúvida sobre uma frase que eu pensei aqui. Eu não sei se é predicativa agora. Pode falar. Ela chorava de alegria. O de alegria é o predicativo do sujeito mesmo? Ou mudou alguma coisa por causa do D? Pensa comigo. De alegria é uma característica dela ou uma característica. É uma coisa assim, o motivo dela chorar? É mais o motivo, não é? Sim. Pior Então, que é. como tá mudando todo o resto, não tá mudando só a característica dela, tá mudando a frase inteira. É o motivo por que ela tava chorando, certo? A gente vai ver mais pra frente, ainda hoje, que esse é o adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de modo. Não, desculpa, de finalidade. Tá todos escritos lá. Vocês não precisam saber esses nomes, mas a gente vai estudar isso hoje ainda. Podem falar mais alguma coisa? Oi. Oi. Bom, tá bom, vamos continuar. Agora a gente vai ver o predicativo do objeto. Ainda é um predicativo, então ainda é uma característica.
ele pode ser do objeto indireto ou do objeto direto, tanto faz. Mas a gente tem que saber que ela é uma característica do objeto depois que aconteceu uma ação do sujeito. É como uma opinião, uma transformação que a ação faz. Se a gente retirar isso, o verbo muda de sentido. Então, vamos ver exemplo, que eu acho que isso só com exemplo fica mais claro. O aluno acha a matéria irritante. Aqui, a matéria só pode ser considerada irritante depois que o aluno achar a matéria alguma coisa, depois que ele dá a opinião dele, que a matéria irritante pode ser ligado aqui, entendeu? A ação do aluno que muda a característica da matéria. A aluna tornou a aula interessante. Aqui, tornou, a aluna fez uma ação. Só por causa dessa ação que a aula ficou interessante. É por isso que é diferente do adjunto adnominal, que a gente vai ver mais pra frente. Isso é importante. Aqui, por exemplo, o aluno odeia a aula irritante. O aluno odeia a aula, mas aí a aula é irritante, ele odiando a aula ou não. A aula é irritante por si só. É uma verdade, assim, a aula ser irritante. E aí, o aluno odeia essa aula. Não é o ódio dele que torna a aula irritante. É diferente daqui. O aluno acha a matéria irritante. É só porque ele acha que a matéria é irritante. Ficou claro essa coisa da ação do sujeito fazer com que o objeto tenha uma característica? Sim, ficou claro. Sim. Assim. Nenhuma pergunta? Acho que podemos seguir. Ainda não. Ainda não. Agora a gente vai ver o adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal, eles são os termos pendurados no nome, que não tem nenhuma das outras funções que a gente estudou. Eles são meio curiosos por causa disso, porque a gente tem que saber os outros para saber o que é o adjunto adnominal. Depois que a gente já testou, se não é qualquer nenhum outro, a gente fala, tá bom, então é adjunto adnominal. Eles estão dentro das outras classificações da sintaxe. Então, eles aparecem dentro do sujeito, dentro do objeto e etc. Eles sempre se relacionam com o núcleo. E ele nunca é separado por vírgulas, ele nunca está longe do núcleo. Ele está sempre colado. Aqui, nessa frase, tudo que está sublinhado é adjunto adnominal. Então, vamos ler. A menina esperta ganhou de todos. A menina... Tá, então o verbo é ganhar. Ganhou. E qual que é o sujeito? A menina esperta, que é o que está concordando, certo? Agora, qual que é o núcleo do sujeito? Qual que é o núcleo de a menina esperta? É o substantivo, né? É menina. Menina é o núcleo do sujeito. Agora, e o que são essas outras coisas? Ó, esperta é uma característica de menina, mas está do lado, então não pode ser predicativo do jeito. E esse A também, o que ele é? Ele é só um artigo do núcleo. Essas coisas aqui são adjuntos adnominais. E agora vamos ver aqui, depois de ganhou. De todos. Isso aqui tem uma preposição, de, e está se relacionando com o verbo, certo? Então isso aqui é um objeto indireto. Qual que é o núcleo desse objeto indireto? É todos, certo? Esse de é uma preposição. Essa preposição, ela é um adjunto adnominal. Ela não tem nenhuma outra função além dessa. É só adjunto adnominal, que está dentro do objeto indireto. Agora, vamos para de baixo. A menina acertou a questão mais difícil. A gente tem o verbo acertou. Quem acertou? A menina. A menina é o sujeito. Menina é o núcleo, igual de cima, né? E esse A, a mesma coisa, o artigo, que é um adjunto adnominal também. E aí a gente tem acertou o quê? A questão mais difícil, que é o objeto direto.
Ela acertou alguma coisa, a questão mais difícil. Qual que é o núcleo de a questão mais difícil? Questão, que é o substantivo. Essas outras coisas que estão junto dele, dentro do objeto direto, estão coladas no núcleo, são adjunta de nominal. A, mais e difícil. São 3 palavras que são adjuntas de nominal. Isso de não ser separado por vírgulas nunca, isso é bem importante. Seria diferente se eu tivesse escrito aqui, a menina, vírgula, esperta, vírgula, ganhou de todos. Eu ia estar querendo dizer que ela foi esperta só dessa vez e por isso que ela ganhou. Como a menina foi esperta, a menina ganhou de todos. Vocês reparam, vocês percebem a diferença? Vocês entenderam o que é o adjunto nominal? Sim, deu pra entender. Bom. Beleza, vamos pro próximo. Tereza, Pergunte. Diga. só uma coisa que veio na minha cabeça. Se eu pego qualquer duas frases de exemplo e coloco elas na voz passiva, junto a de nominal, não vai alterar em nada, vai? Não, porque ele vai estar se relacionando com os núcleos, se você fizer essa mudança direito. Mas a gente ainda vai ter uma aula que eu vou falar de voz passiva bem direitinho, a gente vai analisar as frases e tal. Aí eu posso te dar vários Então tá exemplos, certo, obrigado. tá? A diferença da voz passiva é só a forma do verbo e o que é o agente da passiva e quem vira o sujeito. Mas é só isso. Depois a gente vai estudar essas partes com calma. Acho que eu vou continuar, então, gente. Aqui, eu estou comparando o adjunto de nominal e o predicativo do sujeito. Então, de novo, o predicativo do sujeito está sempre distante do sujeito ou separado por vírgulas. E ele não se liga diretamente com o sujeito, precisa estar afastado. E o adjunto tem que estar junto. Adjunto, tem essa palavra junto. Então, tem que estar junto do núcleo que ele está se relacionando. Sem nenhuma separação com o núcleo. Então, aquele belo dia ficou horrível. Aqui a gente tem ficou, que é um verbo de ligação. Então, se é verbo de ligação, a gente já sabe, tem um predicativo do sujeito. Qual que é o sujeito? Aquele belo dia. Qual que é o núcleo do sujeito aqui? É dia, certo? O substantivo. O que é de resto aqui? Belo, que é adjunta de nominal. Aquele, que também é adjunta de nominal. Esqueci de colocar aqui as chaves, mas é uma adjunta de nominal. E essa outra parte horrível, que é a característica, sendo ligada pelo verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora o próximo. O funcionário animado trabalha no projeto. Aqui a gente tem um verbo intransitivo. Essa parte no projeto é um adjunto adverbial, mas isso aqui a gente vai ver logo logo. E o sujeito? A gente tem o funcionário animado. Funcionário é o núcleo. E a gente tem o artigo. Artigo sempre é adjunto de nominal. E a gente tem esse animado. O animado não está separado por vírgulas. Esse funcionário, ele é sempre animado. Então, aqui é uma adjunta de nominal. Aqui a gente tem o funcionário animado trabalha. É a mesma coisa com a diferença do animado, certo? Como ele está entre vírgulas, a gente sabe que ele não pode ser uma adjunta de nominal. Ele é um predicativo do sujeito, que está deslocado. E se relacionando com o funcionário. Nesse caso, ele só está animado enquanto ele está trabalhando no projeto. Ele não é sempre animado. Ficou clara essa diferença, gente? Eu acho que eu fui meio repetitiva nesse slide, mas eu acho que isso é bastante importante, porque saber colocar essas vírgulas é muito importante na hora que vocês estão escrevendo e tal. E é importante, na hora que vocês estão lendo, perceber essa diferença. Se, por exemplo, o funcionário é sempre animado, ou se ele está animado só naquela hora. Então, perguntem. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para interromper.
A priori, uma travada na minha cabeça, mas eu consegui entender. Tá bom. Tô certo. Vamos continuar. Agora a gente vai ver um outro tipo de termo, que é o aposto. As pessoas às vezes se confundem com o aposto, mas na verdade ele é uma coisa bem diferente de todas as que a gente estudou até agora. Ele mantém uma relação de igualdade com o termo que ele se refere. Ele é como um sinônimo. Ele pode ser usado para a gente especificar, enumerar, explicar a coisa que a gente está colocando em igualdade. O aposto sempre está separado do que ele está se referindo. Pode ser por 2 vírgulas ou 2 pontos. E aí, se ele for entre vírgulas e estiver no meio da frase, tem que ser 2 vírgulas, uma antes e uma depois. Então, vamos ver o exemplo. João, o cozinheiro, é muito exigente. Aqui, o cozinheiro e João são a mesma coisa. João é o cozinheiro. Então, isso aqui eu estou explicando quem que é o João, né? Estou especificando quem que ele é. É como se João e o cozinheiro, nesse caso, fossem sinônimos, certo? Batata frita com milkshake. Isso é o termo que o aposto está se referindo, que é o que está em amarelo, né? Batata frita com milkshake é isso. Eu amo batata frita com milkshake. Nesse caso, a gente usa essa estrutura para dar ênfase, assim, para ficar meio dramático o que a gente está falando. Tem isso nas propagandas do McDonald's, né? Eu amo tudo isso. Mas eles não colocam uma post depois, mas eles poderiam colocar. Eu amo tudo isso, 2 pontos. Sei lá, várias coisas que McDonald's vendem. Eu não como muito McDonald's. Mas enfim, gente. Pais, irmãos e amigos. Todos sentiram saudades de Roberto. Aqui, a gente sempre tem que lembrar que o aposto é o que vem depois, por último. Aqui eu tô resumindo tudo. Todos pais, irmãos e amigos. Eu tô somando tudo isso e falando que isso é todos. Basicamente. Eu só queria 2 coisas: paz e sossego. Paz e sossego é igual a 2 coisas. Eu estou explicando quais são essas 2 coisas. De novo, o representante de sala, Pedro, estava muito atento aos acontecimentos. Aqui, de novo, eu estou explicando quem que é o representante de sala. É o Pedro, certo? Basicamente é isso que o aposto faz. Reparem que todas as vezes aqui ele está separado do resto da frase. Aqui está separado daqui, isso aqui está separado para cá, isso aqui está separado aqui, entre as vírgulas. É para isso que as vírgulas servem basicamente, né? Tipo, a gente vai ter uma aula que eu vou falar só sobre as vírgulas e pontuação, mas é para isso que as vírgulas servem, quando a gente tem alguma coisa que precisa ser separada das outras. Alguma dúvida, gente, com o aposto? Então, sempre que eu for especificar algo, ou colocar num termo de igualdade, vou estar usando o aposto. Sim, toda vez. Quando você Ah, falar, preciso então comprar ficou claro muitas sim. coisas, e aí você vai enumerar todas as coisas que você vai comprar, isso é um aposto. Toda vez que Ficou você for claro fazer sim, isso, então. explicar, enumerar, toda vez é aposto. Beleza, então vamos pro Obrigado, próximo. então, como ficou claro. Só uma dúvida. Por exemplo, colocar assim, o menino, vírgula, levado, vírgula, tananana. O levado é aposto? Não, aí você tá falando uma característica dele, né? Ah, Porque sim. levado é um adjetivo, não é? Então, é o quê? É a coisa que a gente falou antes. É um predicativo do Aí sujeito. é predicativo sujeito. Certinho, então. Entendi, Isso. então. Obrigado, tá? Certo? Certinho. Tá certo. Alguém tem alguma dúvida com os termos ligados ao nome até agora? Porque agora a gente vai começar aos ligados ao verbo. Acho que vamos continuar, então. As que eu tinha foram esclarecidas.
Tá certo. Vamos seguindo. Então, o que a gente já viu? Esses são os termos que a gente consegue ligar com o verbo. O objeto direto, que a gente já viu, é um termo integrante. O objeto indireto, que também é um termo integrante. O adjunto adverbial, que a gente vai ver hoje. E o agente da passiva, que a gente vai ver em outra aula, porque a gente precisa estudar outras coisas junto. O que é o adjunto adverbial? Ele pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. Ele sempre vai ser isso, um advérbio ou locução adverbial. Ele não sofre nem recebe ação. Ele indica uma circunstância, um lugar, um tempo, um modo, uma finalidade, um motivo, uma ferramenta. Ele não interfere na classificação do verbo. Então, ele não é um objeto. Ele não vai mudar se o verbo é verbo transitivo direto ou indireto. Ele não mexe com isso. Ele mexe só com a circunstância, qual que é o contexto que o verbo tá existindo. Então, aqui, eu danço forró. Eu danço forró é assim, eu danço, certo? O verbo é danço, que tá concordando com eu. E eu danço alguma coisa, certo? Eu estou dançando forró. Forró é objeto direto. Agora, se eu colocar uma circunstância, se eu colocar uma companhia, com quem que eu danço forró com o Pedro. Com o Pedro, é uma companhia de quem eu tô dançando forró. Não é objeto indireto, não é não é um objeto direto, ele nem tá recebendo a ação. É uma companhia. Isso aqui é um adjunto adverbial. Ele tá só mudando o contexto da minha dança. Mesma coisa se eu tirar o objeto direto. Vocês veem que aqui o verbo muda porque eu tirei o objeto direto. Eu danço com o Pedro. Então aqui ele é intransitivo porque eu tirei o objeto direto. Não é porque tá com o adjunto adnominal, o adjunto adverbial. Aqui escrevi errado, gente, mas é adjunto adverbial. É diferente se eu colocar assim, eu danço para ele. Ele tá recebendo a minha ação de dançar, certo? Se ele tá recebendo a minha ação, então isso aqui não pode ser um adjunto adverbial, é um objeto indireto. Tem que lembrar que o adjunto adverbial nunca recebe a ação, ele é só uma circunstância. Se ele tá recebendo a minha ação, se eu tô dançando para ele, isso aqui é um objeto indireto, é diferente. Ficou clara essa diferença? De que o adjunto adverbial nunca recebe a ação, por isso que ele é diferente do objeto? Se tiverem qualquer dúvida. Ficou assim. Beleza. Aqui, não confundir o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito. Acho que tivemos um apressado hoje que já perguntou sobre isso. O que é ótimo. Mas, enfim, o adjunto adverbial, ele é invariável. A gente tem que lembrar disso. Enquanto o predicativo do sujeito tem que concordar com o sujeito, o predicativo do sujeito... E o predicativo do sujeito não é advérbio, nem locução adverbial. Então, a gente tem que lembrar que o predicativo do sujeito é um adjetivo. E adjetivo, lembra na morfologia, quando a gente estava estudando adjetivo? Ele é variável. Então, ele tem feminino, ele tem masculino, e ele varia no plural, no singular. Então, não vai mudar, porque não está se referindo à ação inteira. Vamos ver a diferença aqui. Ela chegou feliz. Aqui a gente sabe que isso aqui Tereza, é um predicativo do... Diga. você pode repetir o que você tinha dito antes, porque o áudio cortou. Ah, beleza. Eu não sei o que eu disse antes, mas eu vou repetir o que eu estava falando, então. O predicativo do sujeito, ele é um adjetivo, certo? A gente estava estudando isso agora. Portanto, ele é uma palavra que é variável. Quando a gente está estudando a morfologia, pode ser feminino, pode ser masculino, plural, singular. E aí ele vai se relacionar com um substantivo, no sujeito.
e ele vai mudar de acordo com o que ele está se relacionando. Então, se o predicativo do sujeito estiver se relacionando com uma palavra no feminino, ele vai ficar no feminino. Se estiver se relacionando com uma palavra no plural, ele vai ficar no plural. Agora, isso não acontece com advérbio. Quando a gente estuda advérbios, não sei se vocês lembram, ele nunca varia. Ele está sempre igual. E por isso que o adjunto adverbial não varia, porque ele é sempre um advérbio. Vou falar dos exemplos. Então, a gente tem, ela chegou feliz. Chegou é o verbo que está concordando com ela, certo? Feliz, a gente sabe que é um adjetivo, porque é uma característica. Eu quis colocar esse exemplo porque feliz não varia, mas a gente sabe que alguns poucos adjetivos não variam. O caso de feliz. Mas a gente sabe que feliz é uma característica. Tudo bem. Agora, ela ficou bonita. Percebe que se fosse ele ficou bonito, a gente ia ter que mudar a palavra. Não ia ser bonita mais, a gente ia ter que variar. Ela escrevia alegre. Se eu colocar no plural, elas escreviam alegres. Tem que colocar no plural. Porque a gente tá. É uma palavra que é um adjetivo que tem que variar junto com o núcleo. Então, se é ela, é alegre. Se é elas, é alegres. Agora, isso não acontece com as de baixo. As que eu coloquei sublinhadas aí embaixo são os adjuntos adverbiais. Então, a gente tem, elas chegam na festa. Eu posso falar, elas chegaram na festa. Eu posso falar, eles chegaram na festa. Não vai mudar. Na festa fica sempre igual. Agora, ela ficou ali. Pode ser ele ficou ali, eles ficaram ali. Esse ali não muda. E aí, esse último exemplo que eu acho que é importante. Ela escrevia rapidamente. Rapidamente é uma palavra bem longa. No dia a dia a gente não fala, ele fazia isso rapidamente. É muito longo pra gente ficar falando. Então a gente começou a esse mente do final e falar as coisas um pouco mais curto. Então, no dia a dia, a gente fala, ela escrevia rápido. Esse rápido, vocês estão reparando que ele não concorda com o sujeito? Ele tá sempre no masculino. Quando isso acontecer, é só porque a gente está usando um adjunto adverbial de uma forma meio curta. E aí fica igual um adjetivo. Ou a gente pode usar o mesmo adjetivo, que a gente está fazendo uma adverbialização. Não sei se vocês lembram quando a gente estudou isso. Mas aqui, ó, rápido. Se a gente pegar só essa palavra, a gente classificaria isso como um adjetivo. Agora, vendo o contexto, ela escrevia rápido. Esse rápido não está concordando com ela. Por quê? Porque rápido está falando da ação inteira. É igual falar ela escrevia rapidamente. Então, esse rápido aqui está funcionando como um advérbio. Se está funcionando como um advérbio, aqui é um adjunto adverbial. Eu só queria lembrar para vocês que existe isso de adverbialização e que às vezes uma palavra que não parece um advérbio está sendo usada como um advérbio. Mas quando isso acontecer, vocês vão reparar que se você estiver falando, ele escrevia rápido, você não está falando que ele é rápido, é só mudar o jeito do sujeito, é só mudar para ela. Você vai ver que ela não muda como que é escrito rápido. Você não vai falar ela escrevia rápida, você vai continuar falando ela escrevia rápido. Essa coisa aqui do tal, eu acho que é um pouco difícil. Mas não sei se ficou claro para vocês. Se vocês quiserem que eu explique de novo, de algum outro jeito, de outro exemplo. Eu posso dar o que eu entendi, então, mais ou menos? Para ver se tá certo, minha... Claro, fica à vontade. Tá, tem que ficar mais fácil pra gente ver mesmo. O predicativo do sujeito serve para caracterizar o sujeito. Agora, o adjunto adverbial serve para, por exemplo, esclarecer um lugar, tempo, intensidade da ação do verbo, por exemplo. Isso mesmo. Tá certíssimo. É bem isso, o adjunto adverbial tem a ver com o verbo, com a ação inteira. E o predicativo do sujeito tem só a ver com o sujeito.
Ah, então É bem entendi isso. mesmo. É, entendeu sim. Que bom. Alguém quer falar, usa algum exemplo ou alguma coisa? Não vamos seguir. Então, acho que vamos seguir. Agora a gente vai estudar outra coisa, que não tem nada a ver com adjunta adverbial, que é o vocativo. O vocativo é uma coisa separada da oração. Ele não se relaciona com nada. Ele é tipo. Ele não tá sendo dentro das hierarquias da sintaxe, ele tá separado totalmente. Tanto que quando você usa vocativo, você tem que colocar vírgula para separar ele da oração, porque ele não tá junto da oração, ele não faz parte da estrutura da oração. Vocativo, essa palavra vem do verbo vocare, do latim, que significa chamar. E é basicamente isso. Você usa o vocativo, você está chamando alguém. Você está falando com alguém. Então, toda vez que a gente usar o vocativo, a gente está falando com alguém. Tem que ter uma segunda pessoa. Então, eu vou pegar uns exemplos. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Eu achei que era bem apropriado esse exemplo. Aqui nesse caso, eu tô falando com a Juliana, certo? Tanto que eu falei ali tu. Eu tô falando com uma segunda pessoa, que é a Juliana. Quando eu falo ô, Juliana, eu tô chamando Juliana. Então, esse é o vocativo. Quando eu tô chamando o, esse é o vocativo. Aqui, esse segundo exemplo é do Machado de Assis. O problema deste livro és tu, leitor. Aqui, nesse caso, eu tô falando com um tu, eu tô falando com o leitor, certo? O Machado de Assis está falando com o leitor. E aqui ele tá chamando você, leitor. É o vocativo. Tá separado por vírgula. Chamando pra segunda pessoa. Aqui. Gente, me falem suas dúvidas. Isso aqui ficou meio metalinguístico, né? Enfim. Gente, eu tô falando com vocês, certo? Com vocês, segunda pessoa. Me falem suas dúvidas. De novo, eu tô chamando aqui alguém, que é vocês. Fiquem atentos, todos vocês, à colocação das vírgulas. Aqui é para mostrar que pode estar em várias posições o vocativo. O vocativo pode estar no meio da frase. Fiquem atentos, todos vocês, à colocação das vírgulas. Aqui eu tô chamando todos vocês. Tô falando com a segunda pessoa. É meio isso o vocativo. O vocativo pode ser várias palavras, pode ser uma só, pode ter interjeição, que aqui tem ó, Juliana. Esse o aqui é uma interjeição. Mas isso aqui tudo, a gente é o vocativo. Na sintaxe, a gente classifica uma coisa só, isso aqui. É isso, vocativo, gente. Você tem alguma dúvida com ele? Não, pelo menos eu não. Vocativo eu acho bem tranquilo. Acho que agora podemos passar para. Diga. Beleza. Eu achei ele mais tranquilo do que agora também. Agora a gente vai fazer classificação sintática com uma exclamação. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Aqui a gente tem Juliana, que é vocativo, que a gente acabou de ver. Mas e o resto? O que é? Quer é um verbo, certo? Que tá concordando com o quê? Tu. Tu quer, certo? Depois a gente vai estudar concordância e vai ver que tem um problema aqui com a concordância. Esse tu quer é um uso bem, assim, do nosso dia a dia, mais. Se a gente fosse concordar isso aqui, segundo as regras da gramática bem certinho, seria o que tu queres. Mas ninguém vai falar o que tu queres no dia a dia, né? Por isso que isso aqui, esse tu quer, tá marcando muito informalidade, tacando uma coisa do dia a dia mesmo. Que é um discurso bem coloquial, né? Agora, o que são as outras partes? Esse o quê? O quê não tem nenhum
nenhuma preposição e é o alvo do querer, certo? Fica um pouco confuso porque esse o quê não é o que a gente costuma ver como objeto direto, mas isso aqui é um objeto direto. Geralmente quem quer alguma coisa, certo? Essa coisa, no caso, eu não sei o que que é. Tô per... De mim. De posição. Mim. Ela tá pedindo uma coisa. É um alvo dela também. Então, isso aqui é um objeto indireto. Você tem alguma pergunta com essa análise dessa primeira classificação? Olha, eu acho que não. Bom, vamos para a segunda, então. O problema deste livro és tu, leitor. Aqui a gente acabou de ver, né? Leitor evocativo. Qual que é o verbo aqui? Esse és. És é uma conjugação da segunda pessoa. Então, a única coisa que a gente já sabe, tu é o sujeito, tá sempre com verbos com do sujeito. Maria, o áudio tá cortando Beleza. muito. Eu acho que não é só pra mim. Tá cortando o áudio de todo mundo? Tá cortando. O meu tá também.
Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Opa, Nossa, minha Sim. internet caiu, desculpa, viu? Voltando a apresentar aqui. relaxa, acontece. Ai, começou a ventar aqui loucamente. Internet é muito frágil. É, dá pra ver o slide? Sim, dá pra ver sim. Beleza. É, bom, eu vou continuar de onde a gente estava. Desculpem por isso. Vamos continuar. Vocês ouviram toda a explicação do Ô, Juliano, o que tu quer de mim? Toda não, ela picotou bastante. O Sério? áudio Ah, cortou bastante. eu vou repetir então. Antes disso dava para ouvir? Que aí eu. Oi? Antes disso dava para ouvir? Porque daí eu retomo da parte que ficou ruim. Dava pra ouvir. Antes dava sim. Tá, então eu vou fazer de novo essa daqui. Aqui, ô Juliana, a gente acabou de ver que era vocativo, certo? Aí a gente vê que o verbo é quer. Beleza. Quem que quer? Quem que é o agente? Tu, certo? Que no caso é a Juliana. É, quem quer alguma coisa, certo? Nesse caso, essa alguma coisa é o quê? Eu não sei o que ela quer, eu tô perguntando pra ela, né? Por isso que fica assim, com esse pronome. Mas isso aqui ainda é o objeto direto. É o alvo do querer dela. Agora, esse de mim. De é a preposição e mim. Eu sou um alvo da ação dela também. Ela não quer alguma coisa simplesmente, ela quer alguma coisa de mim. É, então, isso aqui é objeto indireto. Aqui, essa construção tu quer não é uma coisa que a gramática deixa a gente fazer, mas a gente usa no dia a dia. Se a gente fosse conjugar esse verbo de acordo com o que a gramática diz que é certo, a gente ia falar o que tu queres de mim, porque daí a gente já está conjugando o verbo querer na segunda pessoa do singular. Só que a gente não fala assim no dia a dia. A gente fala quer na terceira pessoa. Como se a gente estivesse falando o que você quer de mim. A gente conjuga igual o verbo. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de. Nossa, me fugiu o nome, gente, desculpa. Concordância. Quando a gente estiver falando melhor de concordância, eu vou falar disso. É uma das próximas aulas que a gente vai ter. Essa construção, assim, é quando é bem coloquial, é uma coisa do dia a dia. Quando vocês virem, assim, essa coisa tu quer, é porque é uma coisa coloquial do dia a dia que a gente fala normalmente. Não é uma coisa formal da gramática. É, alguma coisa com essa análise dessa frase aqui? Não, com essa análise não. Tranquilo. Tá bom. Agora que deu para ouvir, né? É, vamos para a próxima, então. O problema deste livro és tu, leitor. Leitor, nesse caso, é o vocativo. É, e qual que é o verbo? O verbo é es. Es que está conjugado na segunda pessoa do singular, certo? Então só pode estar concordando com tu. Então só tu pode ser o sujeito, porque é o com que o verbo está concordando. Agora, es é um verbo de ligação, do verbo ser. Então, tem que ter um predicativo do sujeito, porque sempre que tem um verbo de ligação, tem um predicativo do sujeito. Que é isso aqui, o problema deste livro. Para que está invertido. Tá primeiro o predicativo do sujeito, depois o verbo de ligação e depois o sujeito. Normalmente, quando a gente vai escrever na ordem direta, né?
Aí a gente coloca o sujeito, o verbo de ligação e depois o predicativo do sujeito. Alguma coisa com essa análise daqui? Não, Por mim, não, também. bem tranquilo. Então, beleza. Vamos seguindo. Esse aqui também. Gente, me falem suas dúvidas. Aqui, gente, que a gente acabou de ver que é o vocativo. O verbo aqui, falem. Quem que é o sujeito? É vocês, né? No caso, o sujeito tá em elipse, eu não escrevi ele. Mas a gente sabe quem ele é, porque aqui eu tô falando com uma segunda pessoa, então eu sei que tem que ter um vocativo, certo? Eu tô falando com uma segunda pessoa, tem que ter uma segunda pessoa com quem eu tô falando. E eu sei que ele é no plural, porque aqui tá no plural, né? Falem. Então eu sei que é uma segunda pessoa no plural. Mas só por causa do contexto, ele não tá escrito. E o que são as outras coisas? Primeiro, suas dúvidas. Suas dúvidas é o que está sendo falado, certo? Então, isso aqui é objeto direto, porque não tem preposição também. Aí, aqui, se a gente quiser destrinchar um pouco mais, dúvidas é o núcleo, né? É a palavra mais importante do objeto direto. Então, essas aqui, suas, é uma adjunta de nominal. E esse me? Lembrem que quando a gente usa pronome, às vezes a forma do pronome, por causa dela, você não precisa colocar a preposição. É o caso do me. Quando a gente usa me, fica implícito a preposição. Desculpa, falei errado? Falei certo. Bom, mas enfim, fica a preposição implícita no pronome. Por isso, isso aqui é um objeto indireto. É a mesma coisa que falem para mim. Então, eu poderia colocar o pronome, a preposição, mas no caso, como eu coloquei me, eu não preciso colocar a preposição. Essa aqui eu acho que também é tranquila. Tipo, tá no mesmo nível que as outras que a gente viu até agora. Mas vocês têm alguma coisa com ela? Na próxima que eu acho que é um pouco mais chatinha. Para ela, então. Fiquem atentos, todos vocês, à colocação das vírgulas. Aqui a gente tem, todos vocês que a gente acabou de ver que é vocativo. Como tem um vocativo, a gente sabe que está falando com uma segunda pessoa. Eu não escrevi ela aqui. Quem é esse aqui? Quem que é esse vocês? A gente sabe que é vocês, né? Tá em elipse, eu não escrevi ele. Só tá aparecendo no vocativo, mas na oração mesmo não tá aparecendo. Então é um sujeito em elipse. Esse fiquem é um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? É a característica, certo? E é uma característica que não tem preposição. Atentos. Atentos é o predicativo do sujeito, certo? É a característica que eu quero que vocês fiquem com ela. E agora essa outra coisa aqui. A colocação das vírgulas. Vamos retomar o complemento nominal, fazer uma breve revisão. Vocês lembram que um complemento nominal tem que completar o sentido de um nome e que esse nome tem que ter um sentido abstrato, certo? Que tem que significar alguma coisa relacionada com uma ação. Então, se a gente pegar esse atentos aqui, que é o predicativo do sujeito, vocês concordam que ficar atento, você ter atenção, é uma ação que você tem que ter, certo? Você tem que ter a ação de ficar atento, basicamente, né? E é uma coisa meio abstrata, não é concreto a atenção. Então, o complemento disso aqui, o que caracteriza o que dá uma característica para essa atenção, essa colocação das vírgulas, é um complemento nominal. Agora vamos para outro teste, que é ver se colocação está sofrendo ação
desse atentos. A colocação das vírgulas. Quando você fica atento em cima da colocação das vírgulas. Então, a colocação das vírgulas está sofrendo essa atenção, certo? Isso acho que ficou meio confuso. Mas colocação das vírgulas precisa receber essa ação de vocês de ficar atentos. De atenção, certo? Por isso, é um complemento nominal. Tudo isso, a colocação das vírgulas. Agora vamos dificultar um pouquinho mais as coisas. Dentro de colocação das vírgulas. Isso aqui é uma preposição com um artigo, certo? Que é a casa. Isso aqui sempre vai ser um adjunto adnominal. E agora essas outras partes. A colocação das vírgulas. Vocês concordam comigo que colocação é um substantivo abstrato? E que diz respeito a uma ação? Quando você vai colocar uma vírgula, é uma ação. Você vai lá e coloca ela. E agora, vocês concordam que quando você coloca a vírgula está sofrendo a ação de ser colocada, certo? Então, das vírgulas é um complemento nominal de colocação. Então, aqui, a gente tem um complemento nominal dentro de outro complemento nominal. Então, a gente tem das vírgulas, que é complemento nominal de colocação, e a colocação das vírgulas, tudo isso junto, que é um complemento nominal de atentos. Ficou confuso isso? Podem perguntar, essa é difícil. Coloquei de propósito porque ela é difícil. Ficou um pouquinho confuso. Bem pouquinho. Que parte ficou confusa? O todo ou alguma específica, assim? Nossa, acredito que o todo. Acho que eu voei um pouco, nadei. O todo? Querem que eu repita? Vamos de novo? Aos poucos? Passo a passo? Por favor, se você puder. Claro, com certeza. Vamos lá. Então, vamos de novo. A gente acabou de ver que todos vocês é vocativo, certo? Então, a gente já separou ela da frase. Não está fazendo parte da oração. E quando tem um vocativo, essa frase é para uma segunda pessoa. Vamos ler as frases. Fiquem atentos à colocação das vírgulas. Não falei o vocativo, né? Deixei o vocativo de fora. Fiquem atentos à colocação das vírgulas. Fiquem é o verbo, certo? Cadê o sujeito? Olha, é essa segunda pessoa com quem eu tô falando. Só que eu não coloquei ela escrita. Só dentro do vocativo. Mas o vocativo não conta. Ele tá fora da oração. Então, é um sujeito em elipse. Isso ficou claro? Que o sujeito tá em elipse e que eu só sei que é a segunda pessoa porque tem vocativo? Até então, sim. Beleza. Ótimo. Tem um verbo de ligação, que é fiquem. Se tem um verbo de ligação, a gente sabe que vai ter um predicativo do sujeito. Porque toda vez que tem um verbo de ligação, tem um predicativo do sujeito. Agora, qual é a característica do sujeito nessa oração? Só pode ser atentos, porque atentos é a única característica daqui. Então, a gente tem fiquem atentos à colocação das vírgulas. A única coisa que está dizendo característica é atentos. Certo? Então, atentos é o predicativo do sujeito. Isso tá ok? Sim, isso também ficou ok. Beleza. Então, o problema é do complemento nominal, provavelmente. Vamos retomar o que é um complemento nominal. Para ter um complemento nominal, a gente tem que ver se o que é o termo está se ligando. Ele tem que ser abstrato, tem que indicar uma ação, e a coisa que vai ser o complemento nominal tem que estar sofrendo essa ação. Só assim que é complemento nominal. Atento
Diz respeito a uma coisa abstrata? Bom, não é concreto, né? Atenção não é concreto. É uma coisa abstrata. Beleza. Agora vamos ler. A colocação das vírgulas. Lembrando que complemento nominal também tem que ter preposição. Aqui a gente tem preposição. No A da crase, que tem preposição aqui. Agora, vamos ver se é mesmo complemento nominal. Quando você fica atento à colocação de vírgulas, você está fazendo uma ação de ficar atento à colocação de vírgulas? É que eu acho que isso ficou um pouco abstrato, porque colocação já é abstrato. Mas vamos pensar aqui. Na hora que você tem atenção, essa atenção ela tem que estar direcionada a essa colocação de vírgulas. E aí você está fazendo uma ação em cima da colocação de vírgulas, certo? Então, é uma coisa abstrata aqui que está tendo uma ação em cima desse núcleo que tem a preposição, certo? Por isso, colocação de vírgulas é um complemento nominal. Isso ficou confuso? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil da estrutura. Agora eu consegui pegar melhor. Tá. Tá bom, vamos avançar daqui então. A gente já sabe que a colocação de vírgulas, tudo isso é um complemento nominal, certo? Agora, se a gente for analisar as coisas dentro do complemento nominal, porque é um complemento nominal bem grande, então vamos ver o que tem dentro dele. Esse A da crase, isso aqui sempre vai ser uma adjunta de nominal. Porque é uma coisa que está relacionada com o núcleo, que é colocação, e não tem nenhuma outra função além disso. Não tem mais o que ele ser. Beleza. Agora, esse das vírgulas. Esse das vírgulas está se relacionando com colocação, certo? Colocação é o núcleo desse complemento nominal grandão. E é um núcleo que é uma palavra abstrata, que indica uma ação, a ação de colocar, certo? Então, isso significa que colocação pode ter um complemento nominal dele. Agora, para verificar, a gente tem que ver se vírgulas está sofrendo ação de colocação. Vírgulas, elas sofrem ação de serem colocadas? Sim, você coloca elas. Quando a vírgula está sofrendo a ação de ser colocada, certo? Por isso, é um complemento nominal também. Esse das vírgulas é um complemento nominal de colocação. Que está dentro de um complemento nominal grandão. Isso faz sentido? Agora, essa coisa do complemento nominal dentro do complemento nominal? Agora eu consegui entender sim, Tereza. Muito obrigado. Tá. Isso aqui eu quis mostrar para vocês, porque a gente está vendo um monte de classificação sintática, só que elas podem ir dentro uma da outra. E às vezes, quando elas vão dentro uma da outra, isso pode ficar meio confuso, a gente não sabe o que está querendo dizer. Mas a gente precisa sempre achar ao que as coisas estão se relacionando. Então, a gente só consegue fazer essa análise porque aqui dentro do complemento nominal grandão, eu sei que colocação é o núcleo. E aí eu consigo fazer essa coisa das vírgulas, de analisar das vírgulas, só porque eu sei que colocação é o núcleo. Então, é sempre muito importante, na hora que vocês forem ver a sintaxe, achar os núcleos das coisas. Porque daí vocês conseguem ver o que está relacionando com o núcleo. Alguma dúvida sobre essas análises? Essa última foi bem difícil, gente. Não é comum vocês acharem isso, assim. Se vocês acharem uma coisa nisso na prova, vai ser tipo a questão mais difícil. Perguntando sobre isso aí, essa relação. Agora, com essa última explicação, ficou bem claro para mim. Bom. Beleza, então, gente. Qualquer hora que vocês quiserem perguntar disso de novo, podem perguntar, porque não é um conteúdo fácil. Mas vamos lá. Acho que eu vou seguir, então, gente. Aqui eu fiz um resuminho para vocês de morfologia com sintaxe.
Lembra que morfologia, a gente estuda a palavra sozinha, certo? E quando a gente fala de sintaxe, é a função que essa palavra tem dentro do contexto dela, dentro da oração que ela tá. Então, dá pra gente pegar e ver quais classes gramaticais podem exercer quais papéis na sintaxe. E eu tive uma professora que fez isso para mim quando eu estava na escola, e eu achei que isso facilitou muito a minha vida na hora de entender o que as coisas podem ser dentro da sintaxe. Então, por exemplo, se é um advérbio ou uma locução adverbial, sempre vai ser adjunto adverbial. Lembra que, adjunto adverbial é de advérbio. Só pode ser advérbio, o adjunto adverbial. Se é substantivo ou pronome, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Lembrando que objeto indireto tem a preposição. Pode ser predicativo, vocativo, aposto ou agente da passiva. Reparem que substantivo e pronome é o que mais pode ser coisa. Adjetivo e locução adjetiva pode ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. E é isso, é só um resuminho do que cada coisa pode ser. Que a gente ficou vendo um monte de função sintática diferente e a gente estudou morfologia antes, aí parece que as coisas não têm nada a ver uma com a outra. Mas as classes morfológicas, elas só podem ser usadas de jeitos específicos dentro da sintaxe. A gente não sai usando aleatoriamente, né? Por isso que a gente estuda primeiro morfologia e depois sintaxe, para poder entender isso aqui. Mas é só um resuminho para vocês. Se vocês quiserem perguntar também alguma coisa disso, fiquem à vontade. Acho que eu vou seguir. Aqui, eu quis fazer uma revisão de crase. Por quê? Eu falei de crase para vocês já. Porém, era para falar de crase nessa aula. Tipo, na programação do conteúdo. E crase é importante. Então, eu achei que valia a pena a gente fazer uma pequena revisão do que é crase. Aqui, eu usei a frase que a gente usou até agora, né? Que é a frase difícil. Fiquem atentos, todos vocês, à colocação das vírgulas. Ali que tem a crase, a gente sabe que tem uma preposição, que é a preposição a, e tem o a do artigo. Como eu tenho dois as juntos, aí eu coloco a crase. A crase é o acento em cima do a. Dá pra gente usar crase de outro jeito. Por exemplo, fiquem atentos àquelas regras. Esse aqui é um uso muito requintado, chique e super incomum de usar crase. Que é usar crase com aquelas. Ou aquela, tal. Aqui tem uma preposição a, e aquelas. E tá tudo no feminino, reparem. Por quê? Porque a gente tem regras. Regras é feminino. E aí você coloca a crase, o acento, no primeiro a do aquelas. Agora, vamos ver os exemplos ali embaixo, que não tem crase. Fiquem atentos ao uso de vírgulas. Não tem crase com masculino. Você vai colocar um artigo no masculino, então você não precisa juntar dois as, porque não tem dois as para juntar. Tem só um a, o a da preposição. O outro vai ser um o, porque é um artigo masculino. Então a gente coloca ao, certo? Beleza. Agora olha de baixo. Eu fiz a lista de exercícios. Aqui, a lista de exercícios não tem preposição. Por que não tem preposição? Agora dá pra gente responder melhor. Porque isso aqui, a lista de exercícios, é um objeto direto do verbo fiz, certo? Se é um objeto direto, não tem preposição. Então não tem porque eu colocar crase, porque é um objeto direto. Então, lembrando, nem tem crase se não tem preposição. Fiquem atentos a qualquer barulho. Não tem crase se a gente está com um pronome indefinido. Então,
Então, qualquer, todo, nenhum, etc., não tem crase. Porque é um barulho qualquer, então a gente não põe crase. Mais ou menos essa explicação, mas não tem crase. Até porque aqui barulho também é no masculino, né? Então não tem. Beleza. Dei um bolo a uma aluna. Se eu coloco uma é o artigo, certo? Então, não tem dois As. Então, eu não. Porque eu já tenho uma de artigo. Não vou colocar a uma. Tipo, dois artigos diferentes. Não faz nem sentido. Se uma é o artigo, você não põe crase. Você coloca a. Aí, nesse caso, a é a preposição, separado do artigo uma. Isso aqui é só uma revisão de crase, agora que a gente aprendeu mais coisa. E crase é importante. Então, eu achei importante fazer uma revisãozinha só. Tem alguma pergunta de crase? Alguma pergunta sobre a aula? Qualquer coisa. Fiquem à vontade. Parece ser meio deslocado falar de crase agora, né? Mas é porque a gente já está chegando no final do conteúdo e algumas coisas a gente precisa ir retomando no começo, às vezes. Principalmente as mais importantes. Crase é uma das importantes, então eu achei bom retomar. Para mim, pelo menos, dúvida de crase sempre surge quando vai fazer exercício, alguma coisa que você tem que responder aberto, uma redação. Sim, Assim, olhando, acho super fácil. beleza. Eu acho que uma dica boa é vocês separarem. Porque, assim, às vezes a gente acha que tem crase, mas a gente esquece de olhar para a sintaxe. E às vezes a sintaxe diz pra gente se vai ter preposição ou não. Porque a gente sabe que, por exemplo, complemento nominal tem preposição. Objeto indireto tem preposição. Então, se a gente vai fazer a análise sintática e percebe que ali deveria ter uma preposição, então deveria ter crase. Agora, se a gente faz a análise sintática e vê que é uma coisa que não tem preposição, então não tem crase. É meio essa parte que eu acho que seria importante para a gente ver depois de ter visto todas essas coisas de sintaxe só. É também por isso que eu quis retomar agora. Não sei. Então vamos ver os exercícios, né, para ver se surge mais dúvidas. Gente, a aula de hoje foi isso, tudo. Eu achei que ia ser mais rápido, né, mas no caso acho que não foi, não. Depois a gente vai ver voz passiva e concordância verbal nominal, que também é uma aula super importante. E aí eu vou deixar com a lista de exercícios para vocês, que vai ter o conteúdo dessa aula e sobre crase também. E aí eu acho que com o exercício também surge mais dúvida, a gente pode discutir. Também queria dizer para vocês que mesmo que vocês não façam os exercícios, é muito legal ir na monitoria, se vocês tiverem o tempo, porque às vezes ver a pessoa resolvendo o exercício, ver a resolução, assim, junto com o professor, surge dúvida mesmo assim, mesmo que vocês não tenham feito a lista. Então vale a pena, assim. É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade agora. Só dizer que foi ótimo. A ligação foi muito boa. Ah, que bom. Apesar de problemas técnicos de internet, isso faz parte. Ah, é uma coisa que acontece, eu vivo passando por isso aqui também. Ah, a internet é um problema. Mas, enfim. Então foi isso, gente. Essa fala de hoje. Eu vou deixar disponível para vocês no Drive também os slides e os exercícios. E eu vou parar de gravar. É isso, gente. Obrigada por hoje. Gostei muito de vocês participarem. Amo quando vocês participam. E é isso. Interromper a gravação agora.